Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então, poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sejam, como eu disse no início da Santa Missa, muito bem-vindo a esta noite de festa. Em primeiro lugar, porque é o dia do Senhor e porque estamos fazendo a abertura da grande festa, a nossa querida padroeira Santa Clara. Quero começar dizendo o que vou dizer sempre em todas as missas e no encerramento. A festa de Santa Clara começou belíssima, bonita, maravilhosa, porque você está presente. Porque os convidados estão presentes. Então, a festa já começou esplêndida, porque a tua presença é maravilhosa. Enche o coração de Deus dentro desta igreja e o coração de Santa Clara. Amados, Santa Clara, uma das santas mais amadas, é, sem dúvida, Santa Clara de Assis, que viveu no século XIII, contemporânea de São Francisco de Assis. O seu testemunho mostra-nos o quanto toda a igreja é devedora a mulheres corajosas e cheias de fé como ela, capazes de dar um decisivo impulso
para a renovação da igreja. E se olharmos para a nossa igreja, a história da nossa igreja, ela é cheia de santas mulheres que ajudam a igreja a evangelizar, a apontar Jesus. Quantas mulheres santas! Comecemos por Sara, por Judite, por Ruth, por Esther, por Maria, por Ana, Isabel, irmã Dulce, Santa Dulce, já podemos dizer assim, Santa Rita de Cássia, Santa Luzia, e quantas santas mulheres hoje estão aqui que servem o Senhor com sua vida, com o seu tempo, com sua disponibilidade, com sua humildade, com sua coragem, com sua disposição. Certamente nos espelhamos em Santa Clara, certamente nos espelhamos em Nossa Senhora, a Santa Clara e as santas mulheres que estão aqui e de todos os tempos. Vamos dar uma salva de palmas para você. É verdade, a igreja é cheia de mulheres santas, cheias do Espírito de Jesus, cheia do Espírito de Jesus. Quem foi então Clara de Assis? Eu nem me atrevo a dizer muitas coisas, porque vocês aqui, eu só estou há 7 meses aqui, mas vocês sabem muito bem quem é Santa Clara. Nascida em 1193, Clara pertencia a uma família rica. Renunciou à pobreza, renunciou à riqueza para viver humilde e pobre, adotando a vida de Francisco de Assis. Faço lembrar o evangelho que hoje, que disse o seguinte: é assim acontece com quem ajuda tesouros para si mesmo. E Clara ajuntou um grande tesouro para si mesmo, porque entregou-se toda a Jesus. Não quis saber dos bens terrenos, não quis saber dos bens passageiros, não quis saber da ganância, não quis saber da abundância de bens que tinha, mas renunciou tudo. E encontrou um outro tesouro que ninguém quis, que ninguém pôde tirar. Assim como Sebastião, assim como Pedro, assim como Santa Inês, assim como Rita de Cássia, tiraram-lhe a vida, mas não tiraram-lhe a fé, o tesouro que é Jesus. Santa Clara renunciou à riqueza para viver humilde e pobre, adotando a forma de vida de Francisco. Apesar de seus parentes, como então acontecia, estarem planejando um matrimônio com qualquer personalidade de destaque, Clara, aos 18 anos, com um gesto ousado, inspirado profundamente, profundo desejo de Cristo, de seguir a Jesus, e pela admiração por Francisco, deixou a casa paterna, em companhia de uma amiga. Uniu-se secretamente aos frades menores, junto à pequena igreja. Era a noite do domingo de Ramos, de 1211. Em meio à comoção geral, foi realizado um gesto altamente simbólico. Enquanto seus companheiros tinham em mãos tochas acesas, Francisco cortou-lhe os cabelos e Clara recebeu um rude hábito penitencial. O gesto de cortar-lhe os cabelos significa que estava se separando do mundo, tendo uma vida nova, uma vida para Cristo. Francisco cortou-lhe os cabelos e deu-lhe um hábito penitencial. A partir daquele momento,
tornou-se a Virgem Noiva de Cristo. Saudemos Santa Clara, a Virgem Noiva de Cristo, com palmas. Posso dizer também hoje, assim como é o tema da festa, uma santa iluminada pela fé. Humilde e pobre, e a Ele totalmente consagrava-se, a Jesus totalmente consagrava-se. Como Clara e suas companheiras, inúmeras mulheres ao longo da história foram fascinadas pelo amor de Cristo, que na beleza da sua divina pessoa preenche os seus corações. E toda a igreja, por meio da mística vocação nupcial das virgens consagradas, assim como Clara, apresenta-se como que será para sempre a esposa bela e pura de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é Clara, que preferiu o tesouro que ninguém consegue roubar, e desistiu do tesouro deste mundo que a traça corrói e o ladrão vem e rouba. Em uma das 4 cartas que Clara enviou a Santa Inês de Praga, filha do rei da Boêmia, que queria seguir seus passos, fala de Cristo, seu amado esposo, como expressões nupciais que pode surpreender, mas que comovem. Amando, sereis casta, assim disse ela. Tocando, sereis mais pura. Deixando-vos possuir por ele, sereis virgem. O seu poder é mais forte, a sua generosidade mais elevada, o seu aspecto mais belo, o amor mais suave e toda a graça mais fina. Agora estáis apertada pelo braço dele, que tendes adornado o vosso peito por pedras preciosas, e tendo-vos coroado com uma coroa de ouro cravada com o sinal da santidade. É o que diz São Paulo: está reservada para mim a coroa da glória. E a coroa que Jesus colocou nela foi a coroa da glória, porque ela preferiu Jesus. Sobretudo, no princípio de sua experiência religiosa, Clara tem em Francisco não somente um mestre a seguir os ensinamentos, mas também um amigo fraterno. A amizade entre os dois santos, a amizade entre esses dois santos constitui um aspecto muito bonito e importante. De fato, quando duas almas puras, inflamadas pelo mesmo amor por Deus, encontram-se, tira da recíproca amizade um estímulo fortíssimo para percorrer a via da perfeição. Francisco e Clara percorreram a via da perfeição e nos ensinaram e nos ensinam até hoje o caminho do céu, pela humildade, pelo amor, pela fé e pela confiança em Deus. A amizade é um dos sentimentos humanos mais nobres e elevados que a graça divina purifica e transfigura. Amados, queremos ser amigos. Quero ser amigo. Tenho certeza que todos querem ser meus amigos. A amizade nos torna perfeitos, assim como Clara e Francisco se tornaram perfeitos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. A amizade é um dos sentimentos humanos mais nobres e elevados. Quem encontrou um amigo, diz o Senhor Jesus, encontrou um grande tesouro. Há pessoas que fazem questão de fomentar inimizades. Que triste, que infernal. Olhemos para Clara, pensemos em Francisco, pensemos naquilo que Jesus disse: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E Francisco e Clara, amigos, encontraram em Jesus um tesouro para a eternidade. A amizade é um dos sentimentos mais nobres. Como São Francisco e Santa Clara, também outros santos viveram uma profunda amizade no caminho rumo à perfeição cristã,
como São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal. E era exatamente São Francisco de Sales que escreve: é belo poder amar na terra como se ama no céu, e aprender a querer-se bem neste mundo. Como faremos eternamente no outro? Não falo daquele simples amor de caridade, porque aquele devemos tê-lo por todos os homens. Falo da amizade espiritual no âmbito da qual 2, 3 ou mais pessoas compartilham a devoção, afetos espirituais, torna-se realmente um só espírito. No convento de São Damião, Santa Clara praticou de modo heróico as virtudes que deveriam caracterizar todo cristão. Todos nós: humildade, espírito de piedade, de penitência, caridade. Embora sendo superiora, desejava servir em primeiro as pessoas. Ela desejava primeiro servir. Em atenção àquela palavra de Jesus: quem quiser ser grande, seja aquele que serve. Quem quiser ser o maior, seja o menor de todos. Quem quiser ser o melhor, seja aquele que mais serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Assim Clara fazia no convento. Ela era a primeira a servir as suas irmãs, mesmo sendo superiora. Servia com espírito de caridade, de penitência às irmãs, sujeitando-se também às tarefas humildes. A caridade de fato supera todas as resistências a quem se ama e faz também os sacrifícios com alegria. Sua fé na presença real da Eucaristia era tão grande que em 2 ocasiões verificou-se um fato prodigioso. Somente com a exposição do Santíssimo Sacramento afastaram-se os mercenários saracenos que estavam prestes a atacar o convento São Damião e devastar a cidade de Assis. Também esses episódios, bem como outros milagres dos quais se preserva até a memória, levaram o Papa Alexandre IV canonizá-lo apenas 2 anos após de sua morte, no ano de 1255, traçando um elogio na bula da canonização, em que lemos o seguinte: quão vivo é o poder desta luz, quão forte é o brilho desta fonte luminosa. Assim o Papa disse a Santa Clara. Na verdade, essa luz tinha se enclausurado no escondimento da vida monástica, irradiava luzes cintilantes, recolhia-se em um mosteiro estreito e expandia-se ao longo da vastidão do mundo, mantinha-se dentro e difundia-se fora. Clara, de fato, escondia-se, mas sua vida foi revelada por todos. Clara ficou em silêncio, mas sua fama gritava. E é exatamente assim, queridos amigos, irmãos e irmãs, são os santos de ontem e de hoje. São os santos aqueles que alteram o mundo para melhor, transformando de modo duradouro, incorporando as energias que somente o amor inspirado pelo Evangelho pode suscitar. Quem são os santos hoje? Há muitos e muitas. Os santos são grandes benfeitores da humanidade. Gratos a Deus que nos dá os santos, que fala ao coração do povo, que fala ao nosso coração e nos oferece um exemplo de vida cristã a imitar. Desejo concluir com as mesmas palavras de bênção que Clara compôs para as suas irmãs e que ainda hoje as clarissas que desempenham um precioso papel na igreja, com suas orações e seu trabalho mantém com grande devoção. São expressões das quais emerge toda a ternura da maternidade espiritual.
E a bênção é a seguinte: abençoo-vos na minha vida e depois da minha morte, como posso e mais do que posso, com todas as bênçãos com as quais o Pai das misericórdias abençoou, e abençoará no céu e na terra os filhos e filhas, com as quais um pai e uma mãe espiritual abençoa e abençoará seus filhos e suas filhas espirituais. Abençoo-vos, assim disse Santa Clara. Ela hoje, certamente, nesta abertura desta grande festa, está abençoando a cada um de nós, abençoando a nossa família, abençoando a nossa igreja, nossas comunidades aqui presentes, para que todos nós, a exemplo dela e de São Francisco, possamos alcançar a santidade. Este é o desejo de Deus, é o desejo de Santa Clara, é o nosso desejo. Portanto, saudamos-as com a grande salva de palmas. Viva Santa Clara, nossa padroeira! Viva nossos santos e santas da nossa igreja! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado.